Olá, Igreja do Senhor, que a maravilhosa paz de Jesus Cristo envolva completamente o seu coração nesse dia. Amém? Gostaria sim já de agradecer pela tua vida, agradecer assim por você estar tirando esse tempo para assistir, para escutar dessa palavra do Senhor. Creia assim que Deus vai falar grandemente na sua vida através dessa palavra, através do que o Espírito Santo quer ministrar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lucas 8:21, ele fala assim: Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam e as colocam em prática. E é isso que nós precisamos: ouvir a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus e colocar ela em prática nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sei que o Senhor vai estar aí já ministrando a sua vida nesse tempo. Sei que o Senhor vai falar contigo hoje em nome de Jesus. Fala aí para quem está do seu lado aí, fala assim: Deus vai falar contigo. Agora fala assim: fique atento. Amém? Glória a Deus. Deus vai estar falando contigo em nome de Jesus, porque esse é um tempo abençoado, um tempo da ministração da palavra. Em nome de Jesus, Ele vai estar falando ao seu coração aí nesse tempo. Acreditamos que, em nome de Jesus, em breve, muito breve, nós estaremos nos reunindo novamente, nós estaremos juntos. Semana passada eu estive falando aqui de nós estarmos separados, mas nós estarmos juntos ao mesmo tempo. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos juntos em oração nesse tempo, juntos com esperança de que tudo isso vai acabar e tudo isso vai mudar em nome do Senhor Jesus. Amém? Hebreus 10:25, ele fala assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós precisamos estar nesses dias de um estar encorajando o outro. Eu preciso estar encorajando vocês, vocês precisam estar me encorajando nesse tempo. Nós precisamos estar dando suporte ao outro, está erguendo o outro, está ministrando a vida do outro, perguntando como está, o que tem passado, ou se não está bem, está ligando, está falando que não está bem, esteja orando por mim. Tá? Isso não tem nenhum mal, você está pedindo uma oração, você está ligando para um irmão, está dizendo: ore por mim, não estou passando bem. Tá? Então nesses dias nós precisamos estar nos encorajando um ao outro. Esteja encorajando o seu irmão, esteja também pedindo essa coragem para o seu irmão, para quem estiver mais próximo aí de vocês nesse dia. Amém? E hoje assim é um dia especial. Hoje é um dia especial. Por que é especial? Hoje é o Dia das Mães, Sempre no segundo domingo de maio nós comemoramos então o Dia das Mães. Um dia onde uma data ela é muito importante. E eu creio assim que nós precisamos celebrar todo dia, pois todo dia é o dia da mãe, Todo dia ela merece, tá? Ela merece esse dia, ela merece esse amor, tá? Então nesse dia especial aí que estamos vivendo, vai ser meio diferente, vamos dizer assim, esse dia das mães que vocês estão vivendo vai ser um pouco diferente. Eu não sei, talvez muitos filhos estarão longe das mães, não poderão estar com suas mães,
Por causa desse isolamento, alguns filhos têm algum trabalho diferente que não pode estar tendo contato então com suas mães, então tem que ficar separado nesse dia. Mas glória a Deus, porque Deus está nos ensinando nesse momento a dar valor, né? A valorizar a mãe enquanto ela está próxima, enquanto ela está junto de nós, porque muitas vezes a gente não dá esse valor enquanto ela está próxima de nós, enquanto ela está junto de nós. Mas eu creio que em breve tudo isso vai acabar e você vai poder estar junto da sua mãe, né, em nome de Jesus. E por outro lado, para outros é uma data que expressa também muita saudade, muita tristeza daquela que então ela já se foi. Talvez a tua mãe ela já se foi. Então é uma data que venha te trazer tristeza, que venha te trazer angústia, mas creia em nome de Jesus, que lembre desses bons momentos que você viveu com a sua mãe, que você esteve ali com sua mãe, que você falou para ela o quanto você amava. Lembre das coisas boas que você viveu. A palavra de Deus diz: trazei à memória tudo aquilo que te traz esperança. Então traga isso à memória, né? Traga à memória o que você passou, os momentos que vocês passaram bem nesse tempo. E outras mães, já que já não tem por perto, então também os filhos. Existem aqueles filhos que estão sem a mãe nesse tempo, mas também existem aquelas mães que estão sem os filhos, que perderam por alguma situação, acabaram perdendo seus filhos no decorrer da sua vida. Também esteja aí lembrando desses bons momentos que vocês passaram juntos, que vocês estiveram juntos. Amém? Vou estar orando aí também por vocês que não têm a mãe, por vocês que não têm os filhos, para que Deus possa então, nesse dia, nesse momento, estar confortando o coração de vocês. Amém? Existem as mães que estarão vivendo esse dia, talvez pela primeira vez, não é verdade? Existem aquelas mães que essa é a primeira vez que estão vivendo. Tiveram seus filhos agora, nesses dias, um tempo de angústias, tempo aí de aflição, mas Deus trouxe esse filho abençoado e estão vivendo esse primeiro dia das mães. Creio que esse primeiro dia será inesquecível, será abençoado na sua vida. Amém? Existem também aqueles filhos que ainda podem abraçar sua mãe e não fazem. Alguns, vocês acreditem que até esqueceram de sua mãe. Não apenas nesse dia esqueceram da sua mãe, mas também esqueceram em todos os dias. Existem mães que estão aí abandonadas, solitárias e carentes de um abraço, talvez, do filho, de um beijo, de uma atenção. E é referente às mães que nós iremos tirar esse tempo para conversar um com o outro, para trazer uma palavra para que nós venhamos a meditar um pouco. Mães que muitas vezes são mencionadas na Bíblia e nós estaremos aí conversando sobre alguma delas aí, né? Lembrei de uma situação sobre as mães que às vezes elas falam muito disso, né? Eu vejo aqui em casa, escutava muito disso, né? Que se o nome de mãe desse dinheiro, as mães estariam ricas, né? Os filhos ficam ali, mãe, 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 mãe. Então eu lembrei disso, né? E é uma verdade, né? A mãe sempre está ali dando atenção ao filho, sempre está ali
escutando o que o filho tem para dizer. É diferente do pai, né? O pai age de uma forma diferente e a mãe não, ela está ali atenta, né? Então, se o nome mãe desse dinheiro, hoje nós teríamos várias mães aí milionárias, vamos dizer assim, né? Pelo nome, por ser chamado pelo seu nome. Mas nós vamos estar falando na palavra de Deus. Existem vários exemplos de mãe. A mãe de Jesus foi um exemplo para nós. Nós temos aí outras mães. E eu decidi assim, estar falando de uma mãe que ela se chama Ana. A mãe de Samuel. Lá em 1 Samuel, vocês vão encontrar, né, esse texto falando dessa mãe. Então eu gostaria assim de começar, gostaria que vocês abrissem comigo o texto lá de 1 Samuel. 1 Samuel 2, do 1 ao 11. Aqui eu quero começar com a oração dessa mãe. Ela faz uma oração aqui nesse texto e deixa aberto ali, nós vamos estar comentando, eu vou contar um pouquinho da história dessa mãe, que começa ali no capítulo 1 de 1 Samuel. E daí ela chega aqui no capítulo 2, ela faz essa oração depois que ela recebe então a bênção do Senhor na sua vida. Aí eu gostaria então de estar compartilhando com os irmãos. 1 Samuel 2, do 1 até o 11. Amém? Abra comigo lá. 1 Samuel 2, do 1 até o 11. Ele fala assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliques palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, por ele são as obras pesadas na balança. No verso 4, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de força. Os fartos se alugarão por pão, e cessarão os famintos, até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também ele exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. No verso 9, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força a seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Amém? Vamos orar. Pai querido, esta é a tua palavra, Deus. Nós precisamos, Senhor, da tua presença neste lugar, que o Senhor venha estar tocando no coração, ó Deus, de cada amado que está escutando e assistindo essa palavra, Deus. No nome de Jesus, que teu Santo Espírito, ó Deus, toque, Senhor, Pai, em cada um, Pai.
Que o Senhor venha ministrar as nossas vidas nesse tempo, Senhor Pai. Traz, Senhor, a revelação, o que o Senhor quer falar ao nosso coração nesse tempo, Senhor. Que seja um tempo agradável, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós venhamos estar aprendendo, Senhor Pai, diante de Ti, Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, Tu tens total liberdade sobre as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. As mães em nossas vidas, elas têm grande influência na formação do caráter, na estruturação espiritual. Elas influenciam muito. Mais do que ninguém, as mães convivem com os filhos, elas os carregam, os filhos no ventre, no coração e nos braços. Ninguém sonha tanto com o futuro dos filhos do que uma mãe. Ninguém ora tanto por um filho do que uma mãe. Provérbios 22, 6, ele fala assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Por isso, se você é mãe, ou pretende ser mãe, ou está sendo mãe pela primeira vez, uma das primeiras coisas que você deve fazer é estar consagrando o seu filho a Deus, entregando ele ao Senhor, entregando ele a Deus. Eu vou te dizer isso, para você entender um pouquinho por que você tem que estar fazendo isso. Você vai entender um pouquinho nessa história dessa mãe que se chamava Ana. E essa foi uma das primeiras coisas que ela se comprometeu com Deus. Foi uma das primeiras coisas que ela se comprometeu com Deus, era de estar entregando o seu filho ao Senhor. De estar consagrando o seu filho ao Senhor. Tem uma frase que talvez você já deve ter escutado, já deve ter ouvido por aí, que os filhos foram feitos para o mundo. Eu não aceito essa frase para a minha vida e você não deve aceitar essa frase para a tua vida. Quero dizer para você que essa frase é uma tremenda mentira e não vem da parte de Deus, pois os nossos filhos, eles pertencem ao Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Os nossos filhos não foram feitos para o mundo, não. Eles foram feitos para o Senhor, para servir ao Deus vivo. Amém? Salmo 127, 3. Ele fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Os filhos são heranças para nós. Os filhos não nos pertencem. Eles são propriedade de Deus. Os filhos, eles pertencem a Deus. O Senhor apenas confiou a minha vida, confiou a sua vida para nós estarmos cuidando deles. E um dia nós teremos que estar, então, prestando contas sobre isso. Amém, mãe? Se você está me escutando, você também, pai, ou qualquer um que está me escutando, vai chegar um momento que Deus ele vai estar pedindo para nós estar prestando conta do que nós estamos ensinando a nossos filhos. Qual o caminho que nós estamos colocando? Que tipo de exemplo você tem dado para o teu filho aí na sua casa? Qual o exemplo que você tem dado? Qual o exemplo para essa herança que vem de Deus para a sua vida? O que você tem colocado, ensinado para ele? Eu costumo dizer assim que você, com o exemplo, o exemplo ele costuma arrastar as pessoas. E o exemplo para o teu filho você começa a arrastar. Porque ele começa a fazer o que você faz, ele começa a fazer o que você está falando para ele. E nesses primeiros dias de vida é isso que você deve fazer. Ensinar o caminho que ele deve seguir. E isso deve trazer temor ao nosso coração, tudo isso. Especialmente no que diz respeito
a essa questão de formação espiritual. Nós precisamos levar isso muito a sério. Se você não tem ensinado ao teu filho a adorar a Deus, a buscar o Senhor, comece a fazer isso. Comece a agir diferente nesse tempo aí de pandemia que estamos em nossas casas. Eu sei que não é fácil reunir e prestar todos ali, prestar atenção na palavra que você vai estar trazendo, mas reúna, tente reunir, nem que seja uma palavra breve, né? E orem todos vocês juntos, né? Nesse tempo, tirem esse tempo. Se vocês não fizeram isso até agora, tirem um momento. Não precisa, mas não conseguimos ficar. Gente, 2 minutinhos. 2 minutinhos. Um faz a leitura, oram. Se alguém quiser explicar alguma coisa sobre a palavra, falar alguma coisa sobre aquela palavra, fala. Então não deixe nesse tempo de estar tirando esse tempo para o Senhor, de estar ensinando os seus filhos nesse caminho que eles devem seguir. Amém? 1 Samuel, né? Deixa a palavra aberta aí no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 1. Volta um pouquinho lá no capítulo 1, estava no 2, volta um pouquinho lá no 1, lá no verso 27 e o 28, vamos ler lá. Volta um pouquinho lá. Amém? Ele fala assim: por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso, também o Senhor, eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. E isso foi o que fez Ana. Ana era uma mulher que tinha muita fé. Ela nunca deixou de acreditar. Ana nunca deixou de acreditar. A vida pessoal de Ana, ela era amarga pelo desespero de não ter filhos. Ana, ela era estéril, vivia uma vida de angústia, enquanto se desviava ali das provocações irritantes de Penina. Ela vivia dessa forma. Ana também tinha um esposo que se chamava Eucana, e ela vivia um tempo de angústia, um tempo aí de desespero, porque ela não podia ter filhos. Ela era estéril. E ela ora ao Senhor, ela clama ao Senhor. Vocês viram que nós lemos ali? Ela faz esse pedido ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Eu não sei talvez o que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei o que você tem clamado ao Senhor, mas Deus, Ele atendeu a Ana. E Ele vai atender o seu coração. Se essa for a vontade do Senhor para a sua vida, Ele vai estar atendendo essa petição. Não sei se você está clamando por um filho, ou se você está clamando por uma outra situação na sua vida que precisa ser resolvida nesses dias. Deus, Ele vai atender o seu pedido. Se essa é a vontade que Deus tem para você, Deus vai atender o que você tem pedido. Em nome do Senhor Jesus. Ana, ela tinha um esposo, que eu falei para vocês, o esposo se chamava Eucana. Ela era amada por esse esposo, ela era valorizada por seu marido. Porém, a intensidade do amor de seu marido ali dedicado não pôde acabar com aquela inquietação que ela tinha no seu interior, nem compensar o seu anseio de ter um filho. Vocês vão ver ali no verso 8, fala sobre isso. Ela amava, né? O esposo amava ela grandemente. E nós, como esposo, nós precisamos amar as nossas esposas.
A palavra diz que nós precisamos amar como Jesus amou a igreja. É isso que a palavra nos ensina. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Amem essa mãe, que além de mãe ela é esposa, ou talvez essa esposa que vai ser mãe daqui uns dias, ou daqui uns anos, eu não sei. Então você, marido, você precisa valorizar essa esposa que você tem aí na sua casa. Se você não tem valorizado, procure valorizar. Amém? Amados, eu falo essa palavra porque ela me ministrou primeiro em minha vida, para mim daí tá podendo falar ao coração de vocês. Em nome de Jesus, que você venha a ser esse marido dedicado, conforme foi Eucana. Eucana era o esposo de Ana, e ele era esse marido dedicado. Talvez ele tentava aí acabar de alguma forma com essa angústia, mas ele não conseguia acabar. O pulsar das emoções e seu desespero era tão evidente nas orações de Ana, a ponto, se vocês for ler o texto, a ponto de Eli estar acusando ela de estar embriagada. Todos os anos, seu esposo Ana e seu esposo Elcana e toda a sua família, eles faziam uma viagem até o tabernáculo a fim de estar adorando ao Senhor e estar oferecendo sacrifícios a Ele. Certo dia, Ana foi ao tabernáculo do Senhor e o sacerdote Eli estava sentado no seu lugar ali de costume, e Ana orava a Deus, chorava amargamente. E Ana, nesse momento, então ali o profeta acha até que ela estava embriagada do jeito que ela estava naquela entrega, naquela oração. E lá nós vemos ali no verso 11 de 1 Samuel, fala assim, ó: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. De fato, faz uma aliança com Deus. Ela comprometeu desenvolver-lhe a vida preciosa. Ela comprometeu ali, ela promete ali a devolver essa vida preciosa que ele talvez lhe concedesse. Ela não sabia se ia conceder ou não, mas ela já promete, porque ela tinha fé que isso ia acontecer. Ela tinha fé que isso ia acontecer sobre a sua vida. E o que acontece? Deus concede isso para ela. Lá no verso 20 de 1 Samuel, no capítulo 1, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Deus honrou o ato ousado e decidido de Ana. A sua fé foi recompensada e ela recebeu um filho. E chamou esse filho de Samuel. Samuel significa ouvido por Deus ou ouvida por Deus. O nome Samuel recordava que aquele menino foi dado por Deus. Deus precisava ainda de mães como Ana, mães que compreendam que os seus filhos são em primeiro lugar do Senhor, e que as mães ela têm um nobre e grandiosa tarefa sobre essa terra.
de serem princesas de Deus. Para quê? Para educar os seus filhos na concepção dessa obra redentora de Deus. Amém? João 3,16, um versículo conhecido de todos os amados irmãos, muitos têm na ponta da língua, de cor, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Deus também entregou o seu Filho pela minha vida e pela sua vida, para que nós pudéssemos alcançar essa vida eterna. Jesus, ele morreu em uma cruz para que eu e você conseguíssemos alcançar essa vida eterna. Ana entrega um filho a Deus. Ela disse: Senhor, me conceder esse filho. Eu declaro que esse filho já pertence a ti, eu vou entregar a ti. E Deus, ele entrega um filho pela minha vida e pela sua vida. Jesus, ele morreu naquela cruz para que eu pudesse alcançar a salvação. Para que você pudesse alcançar a salvação. Amados, não existe mais ninguém que fez isso, de dar a vida, de morrer, se entregar por nós. Ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha nada disso, ele não tinha nenhuma culpa. Era eu e você que tínhamos essa culpa. Mas mesmo assim, ele decidiu se entregar pela minha vida e pela sua vida. Deus decidiu entregar o seu Filho para que nós pudéssemos, então, ter essa vida eterna. Amém? Só Ele pode te salvar. Só Jesus tem a salvação da vida eterna. Só Ele é o único caminho que pode te trazer a paz, que pode te trazer essa vida com abundância. Amém, amados? Continuando a história ali de Ana. Ana, ela cria seu filho até que ele veio a desmamar. E apesar dele ainda ser pequeno, ela o leva à casa do Senhor. Ela leva ao tabernáculo em Siló. Leva também ali sacrifícios em adoração ao Senhor. E depois do sacrifício leva o menino até o sacerdote Eli. Mesmo que do ponto de vista humano isso parece, uma insensatez, este foi um ato de um santo sacrifício. Seu compromisso era com Deus. Seu compromisso era com Deus. Ela havia combinado com Deus que esta seria a sua oferta. Isso era o que ela ia entregar ao Senhor. Ela tratou, amados e amadas do Senhor, como que está o seu compromisso com Deus? Você tem obedecido o que Deus tem te mandado? Tem obedecido a sua palavra? Cumprido com princípios bíblicos? Tem cumprido as suas promessas diante do Senhor? Ana, ela cumpriu isso. Ela fez esse pedido ao Senhor. E se o Senhor a concedesse, ela falou que ela entregaria. E assim que desmamou ali o nenê, teve os dias, ainda é criança, esse bebê, ela vai até o tabernáculo e ela entrega ao Senhor. Por mais que Ana amasse muito o seu filho, tivesse laços ali maternos, mesmo assim, ela cumpriu a sua promessa diante de Deus. Ela cumpriu o que ela tinha prometido ao Senhor. E qual tem sido a nossa palavra diante de Deus? Qual tem sido
a nossa posição diante do que Deus tem nos falado, do que Deus tem nos orientado? Qual tem sido a minha posição? Mateus 5,37 fala assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Será que temos agradado a Ele? Será que minhas atitudes como mãe têm agradado ao Senhor? Será que minhas atitudes como pai têm agradado ao Senhor? Ou então como filho? Será que as minhas atitudes como filho têm agradado ao Senhor? Será que as minhas atitudes do que eu tenho feito com minha mãe têm agradado ao Senhor? Deus tem se alegrado do que eu tenho feito para minha mãe? Será? Ou mãe, será que Deus tem se alegrado do que você tem ensinado para o seu filho? Que nós venhamos a estar meditando nisso. Nós precisamos meditar nessa palavra do Senhor. Continuando o texto, no 26 ao 27 do capítulo 1, ele fala assim: e disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Deus atendeu a petição e ela devolve ao Senhor. Eu não sei qual tem sido a tua petição nesses dias, mas Deus, Ele sabe qual é. Talvez você fez como Ana, pediu a um filho. Talvez você tenha esse desejo de ser mãe, essa dádiva que vem de Deus. Deus vai estar te abençoando com o seu pedido. Mas você precisa ser como Ana, essa mulher de fé, que por mais que ela era estéril e ainda zombavam dela, ela nunca perdeu essa esperança no Senhor. Ela nunca desistiu. Ela nunca perdeu a sua fé. E Samuel cresceu então e tornou-se o último juiz. Um excelente e talentoso profeta, e aquele que ungiu depois a 2 reis de Israel. Samuel foi um líder espiritual de grande importância, que levou aí toda a nação a estar se voltando ao Senhor. Sua mãe, Ana, teve seu papel nesse despertar espiritual, quando confiou em Deus, deixando um exemplo. Que nós venhamos passar para os nossos filhos esse despertar espiritual. Que nós venhamos a passar para eles esse despertar, esse ensinamento para nossos filhos, para que eles possam mudar gerações adiante. Amém? Não quero me prolongar muito, quero deixar aqui essa palavra para você, para nós estarmos concluindo. Que creio que Deus falou ao seu coração, você aí mãe, você aí filho, você aí pai, creio que Deus falou ao seu coração, grandemente nesses dias, nesse dia principalmente. Que você venha ser essa mãe que cheia de fé, essa mãe cheia de esperança, que Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Quero desejar a vocês, mamães, um feliz Dia das Mães. Que o Deus da esperança os encha de toda essa alegria e toda essa paz, de toda essa confiança, para que vocês venham a transbordar
essa esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Fica aqui essa palavra. Creio que Deus vai falar com você nesses dias. Amém? Deixa eu orar contigo, abençoar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agora abençoar todas as mães. Eu abençoo em nome de Jesus. Declaro que esse dia se repetirá em suas vidas muitos anos aí pela frente, muitos e muitos anos de comemoração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha a proteger, que o Senhor venha a abençoar as mães, que o Senhor olhe sempre a seu favor, como foi aí com Ana. O Senhor foi ao favor de Ana. Ana orou, Ana clamou ao Senhor, e o Senhor foi a seu favor. Que o Senhor venha mostrar a sua bondade sobre a sua vida, que o Senhor se agrade de você, que o Senhor venha lhe trazer a paz, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe e fique na paz. Amém.